você está adiando esperando se sentir pronta? Por que não? Você não precisa do momento perfeito, da ideia viral ou da estratégia dos sonhos que vai levar a sua vida daqui até aqui. Mas você precisa de uma coisa, e isso é certo. Você precisa começar. Precisa dar o primeiro passo, precisa, enfim, colocar a cara a tapa. Precisa se arriscar, precisa sair da sua zona de conforto. Não sei como que você quer chamar isso. Mas uma coisa é fato. Você precisa começar. No primeiro vídeo, a gente falou sobre como o perfeccionismo pode acabar com o seu ano de 2026. No segundo, a gente falou sobre como ele muitas das vezes se disfarça de excelência. No terceiro, a gente falou sobre o cansaço que ele traz para mim e para você. E no último, a gente falou sobre soltar o controle. Falamos sobre a necessidade que eu e você temos de controlar tudo e como isso desencadeia muitas coisas. E eu dei algumas dicas assim básicas e práticas de como você pode mudar isso. Mas hoje eu vou falar de uma coisa que, de uma certa forma, eu fui falando sobre isso nesses últimos 4 episódios. Começar. E como isso pode virar uma chave imensa na sua vida. Oi, meu nome é Mari, muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Esse é o nosso 5º episódio da nossa série Entre o Começo e Fim, onde eu falo sobre perfeccionismo, cobranças, muitas coisas da vida real que o Senhor tem falado comigo nesse tempo e eu tenho percebido através de comentários das pessoas no WhatsApp e no Instagram falando que elas entendem o que eu tô falando e que elas também passam por isso. Então eu acho que essa mensagem pode ser muito benéfica para você. A verdade é que eu e você, a gente acredita numa mentira silenciosa, mas que constantemente, em várias áreas da nossa vida, a gente tá sempre caindo nela, que é aquela famosa frase: quando eu estiver pronta, eu começo. Só que a minha pergunta é: pronta como? Pronta emocionalmente? Pronta financeiramente? Pronta espiritualmente? Pronta como? Quem foi que deu essa regra? Quem foi que ditou? Quem foi que disse quais são o checklist para você estar pronta para começar alguma coisa? A verdade é que ninguém começa pronto. Quem começa se torna pronto no caminho. É um processo. E não tem por que eu e você a gente constantemente querer fugir desse processo, porque para a gente estar pronto, para a gente chegar aonde a gente almeja ou onde o Senhor nos falou que a gente vai chegar, a gente precisa passar por esse processo. Precisa passar pelo começo, precisa passar muitas das vezes pelo silêncio, precisa passar pelo fato de que a gente não consegue, precisa passar pelo fato de que a gente não consegue sozinho. Por mais que talvez a gente queira fazer as coisas, como eu já falei aqui várias vezes, que a gente queira fazer as coisas pela força do nosso próprio braço, a gente vai sempre estar quebrando a cara e percebendo que isso não funciona. Porque a gente busca uma clareza, só que a verdade é que a clareza, ela não vem antes do passo. A clareza, ela muitas das vezes, ela vem depois. A neurociência, ela nos mostra que o cérebro, ele aprende por feedback, não por pensamento. Então, ele aprende por aquilo que você faz, e não por aquilo que você pensa em fazer, mas na verdade nunca coloca em ação. O cérebro, ele precisa de tentativa, erro e ajuste. Quando não tem tentativa, não tem erro. Quando não tem erro, não tem ajuste, porque você nunca tentou, então você nunca errou. E é engraçado porque eu e você, a gente odeia errar. A gente odeia falhar. A gente quer fazer a primeira vez. E eu vou dizer por mim, porque eu tenho muita vontade de andar de patins. E eu já tentei andar acho que umas 2 ou 3 vezes. E numa dessas vezes eu caí. E eu lembro que eu caí, tipo assim, eu realmente, depois que eu caí, eu nunca mais tentei de novo. Talvez eu acho que eu tinha uns 10 anos. Mas vocês acham que eu vou ficar profissional em patins se eu nunca voltei a andar de patins? Eu acho que é uma coisa assim, chega a ser até como é que fala? Chega até a ser incoerência da nossa parte, porque a gente quer sempre estar pronto, mas a gente não quer se submeter ao processo de preparo. Eu sinto muito em te dizer, mas no momento de tentativa vai existir erro. Não tem como você fugir do erro, porque ele vai acontecer.
E é através do erro que a gente consegue chegar no ajuste. Não tem como você ajustar aquilo que você não consegue reconhecer. Eu falei no último episódio uma coisa que eu vou repetir aqui agora. Não tem como você medicar alguém se você não tem o diagnóstico. Mas para você dar um medicamento, para você receitar alguma coisa, você precisa saber o diagnóstico. Então é através do erro que vem o ajuste. É através do autoanálise que a gente consegue identificar e quando a gente identifica, a gente resolve. Aquilo que eu não consigo identificar, aquilo que eu tenho dificuldade para reconhecer, aquilo que eu tento negar, enfim, quando a gente entende autorresponsabilidade, a gente começa a olhar, falar, nossa, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, nossa, isso aqui eu errei, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu acho que eu posso mudar, não, isso aqui eu posso começar a fazer, isso aqui eu preciso parar de fazer, porque realmente não tá funcionando. E é aí que a gente vai trabalhando, é assim que o nosso cérebro funciona. Só depois que o cérebro tenta, erra e ajusta, que ele começa a construir a confiança. E eu confesso que eu vejo muito isso nesse quadro, nessa, né, que eu coloquei em prática, que eu decidi realmente começar. Eu falei, acho que no primeiro episódio, que fazia 3 anos, mais ou menos, ou 2 anos, que eu já tava com essa vontade de fazer um canal no YouTube e compartilhar, enfim, as coisas que eu estudo, as coisas que o Senhor fala comigo. E eu nunca fiz isso. E desde que eu comecei, esse é o meu 5º vídeo. Tenho sentido um progresso e uma confiança. Eu tenho sentido uma facilidade para poder falar nas câmeras que antes eu até tinha, mas eu não tinha tanto assim. Mas eu não teria essa confiança se eu não tivesse começado. Eu não teria essa confiança se eu não tivesse dado o primeiro passo. Então aqui vai o neuroprincípio aqui para mim e para você. Ação gera evidência. Evidência gera segurança. E é por isso que quem começa imperfeito muitas das vezes tem muito mais êxito e muito mais progresso do que quem planeja perfeito. Porque eu posso, gente, eu posso ter a maior estrutura, a maior estratégia, a melhor, aquela que se um especialista olhar e falar, nossa, sensacional. Só que ela não vai ser assim, ela não vai servir de nada se eu não colocar em prática. Ela não vai servir de nada se eu não fazer o passo 1. Não adianta eu querer fazer o passo 10, porque ele não vai ter o mesmo resultado se eu não pegar e começar pelo passo 1 e chegar até o passo 10. O maior bloqueio não é a falta de capacidade, mas é o medo de errar. Sim, eu sei que você tem medo de errar. Por quê? Porque errar dói, errar expõe. Errar revela que eu e você não temos o controle das coisas, mas existem coisas que não é pra estar no nosso controle, como eu falei no episódio anterior. Por isso, eu e você, muitas das vezes, a gente vai adiando. A gente adia sonhos, a gente adia planos, decisões. A gente faz essas coisas e a gente chama, a gente dá um nome, uma frase bem bonita, que a gente fala assim, ai, eu tô esperando o tempo certo. Eu deixei isso pra lá porque eu tô esperando o tempo certo, não é o tempo ainda. Só que na verdade, eu e você, a gente tá com medo de errar, a gente tá com medo de se frustrar. A Bíblia fala pra mim, pra você, não desprezar os pequenos começos. E quando você entende isso, quando você começa a colocar isso em prática, confesso que assim, é difícil, mas não é impossível. Deus, ele não se impressiona com começos grandes. Ele se alegra em começos sinceros. É na nossa imperfeição, é na nossa vulnerabilidade, é na nossa sinceridade, é nos nossos defeitos, é quando a gente se expõe, quando a gente rasga pra ele, que ele se alegra. Assim, filha, eu tô com você. Eu sei que você é assim, que você é assado, entendeu? Você é temperamental, você é explosiva, eu sei que você é muito crítica, enfim. Mas eu tô com você. Vamos, eu tô segurando a sua mão. Você não precisa ter medo de expor suas vulnerabilidades pro Senhor, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, para de tentar ser forte o tempo todo. Para de tentar acertar o tempo todo. Para de achar que isso é uma função sua. Tem um trecho muito bonito de The Chosen, que a Maria vai falar com Jesus e ela pede desculpa, né? Se eu não me engano, acho que ela tinha voltado para onde ela tá, para onde Jesus tirou ela. E ela fala, né, que ela não consegue ser perfeita e tudo mais. E eu lembro que Jesus olha pra ela e ele fala: "Eu nunca pedi pra você ser perfeita. Não foi isso que eu te chamei." Entende? A gente fica procurando, tá? Como é que fala? Estar 100%, estar pronta, saber de todas as coisas pra começar. E a gente não permite que o Senhor nos prepare, porque a gente nunca decidiu dar o primeiro passo no final das contas. Deus, ele não abençoa
intenções apenas, mas ele abençoa movimentos. Eu tenho uma amiga muito querida que uma vez ela disse para mim que o céu responde respostas. E a gente conversando sobre isso, a gente falou que o Senhor, ele tá olhando, o céu tá observando a gente se movendo. Ele quer que você se mova, que você dê o primeiro passo, que você continue, que você persevere. Muitas vezes a gente olha, a gente ora, a gente fala, Senhor, mais isso, mais aquilo, isso não aconteceu. Só que a gente não percebe, a gente não dá valor ao privilégio que a gente tem de se mover, entendeu? A resposta que o céu está esperando de nós é a nossa movimentação, é a nossa ação. Até quando a gente vai ficar falando, e quando que a gente vai começar a fazer, sabe? A gente escuta muito, a gente sabe muitas coisas muitas das vezes, mas a gente não age. A gente não compartilha, a gente não dá o primeiro passo, a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não procura mudar a nossa mentalidade, a gente não procura alinhar o nosso coração com o coração de Deus, a gente não busca viver muitas das vezes o reino. Não existe limite para o reino é em todo lugar, o reino é tudo aquilo que eu faço. E quando eu entendo isso, eu vou me movimentando, eu vou avançando. A fé não é sentir certeza. A fé é dar o primeiro passo, mesmo que eu não tenha. Mesmo que eu não tenha certeza, mesmo que eu esteja cheia de dúvidas, mesmo que eu esteja cheia de perguntas, mesmo que eu esteja talvez cheia de questionamentos. Quem espera ter certeza, quem espera se sentir confiante para começar, a verdade nunca começa. Nunca começa. Foi num dia que eu decidi, falei, eu vou me comprometer a fazer isso. E eu fiz. Gravei meu primeiro vídeo. E aí, assim, não foi muito bom. Logo no segundo, não lembro se foi no segundo ou no terceiro, eu tive uns imprevistos e isso me abalou, né? Tipo assim, falei, não, mas eu vou fazer. Dá um passo mais devagar ou dá um passo para trás. Eu falei para uma amiga hoje que voltar não é retroceder. Muitas das vezes as pessoas acham que voltar é retroceder, mas muitas das vezes não é. Quem espera sentir confiança para começar, nunca começa. Mas quem começa, encontra a confiança no caminho. O Senhor vai trabalhando a nossa fé, o Senhor vai trabalhando a nossa coragem, o Senhor vai trabalhando e Ele vai moldando o nosso coração conforme a gente começa, conforme a gente dá o primeiro passo. Se você quer sair do perfeccionismo e viver o propósito, guarda isso. É a regra dos 3 começos. Comece sem entender tudo. Comece sem saber de tudo. Comece sem se sentir pronta. Apenas comece. Qual é aquela tarefa, qual é aquele desafio, qual é aquilo na sua vida que você pegou e falou, não vou começar, deixa pra lá, não tô pronta, ai, não preciso, ai, não, tem outra pessoa que sabe fazer mais, ai, mas eu acho melhor deixar pra lá, ai, mas eu acho que eu vou... Porque o começo não exige perfeição, ele só exige coragem, só exige um passo de fé. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você está esperando um sinal de Deus para começar. Ai, tô esperando. Ai, Senhor, fala comigo. Ai, me prepara, enfim. Mas e se talvez o sinal que você esteja pedindo ou aquilo que você tanto esteja esperando seja esse vídeo? E se através dessa mensagem de alguns minutos o Senhor está trazendo à memória algumas coisas, trazendo à memória alguns projetos, trazendo à memória alguns sonhos, trazendo à memória aquilo que traz esperança, sabe? Aquela coisa que te enche o brilho nos olhos, que te traz alegria, que, enfim, você precisa fazer, mas de alguma forma existe um bloqueio, existe alguma coisa que tem te tirado disso e o seu coração tá entristecido porque existe algo dentro de você que precisa ser feito, mas existe uma voz, a sua voz interna, às vezes até, enfim, o diabo, existem, eu acho que eu falei uma vez isso aqui, existem 3 vozes, né? A do diabo, a nossa e a voz de Deus. E a pior voz, muitas das vezes, é a nossa, que fica nos colocando para baixo. E se Deus já tivesse te dado tudo que você precisa e só tá faltando você dar o primeiro passo? Por que não? Você não precisa estar pronta. Você só precisa estar disponível. O Senhor só está buscando pessoas dispostas. O Senhor só está buscando pessoas dispostas. Então esteja disponível hoje, esteja disposta hoje, dê o primeiro passo hoje, mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você tenha medo, mesmo que você tenha inseguranças. Seja porque você não sabe, ou seja, enfim,
inseguranças relacionadas à sua autoestima, ao seu interior. Comece. Deixe tudo isso de lado por um tempo e comece. Dê o primeiro passo. A perfeição paralisa, o processo transforma e Deus age quando eu e você começamos. Se você chegou até o final desse vídeo e decidiu começar alguma coisa, eu tenho um desafio para você. Eu fiz esse desafio na semana passada e eu vou fazer hoje de novo. Se você tem algo que você precisa começar, posta uma foto, um vídeo ou comenta aqui nos comentários. Eu comecei mesmo assim. Eu quero orar por você. Na verdade, assim, eu tenho orado, né? Porque eu sei que essa mensagem vai chegar nas pessoas que precisam. Então, se você foi a pessoa que precisou, se essa mensagem falou com você, eu fico muito feliz. Que Deus te abençoe. E semana que vem a gente começa com uma nova série. Tchau, tchau!